pelo Senhor, nasceu de novo, uma nova criatura. Também avivamento é o que? É o retorno daquilo que se perdeu, reavivamento. E ao longo da história bíblica nós vemos que houve muitos reavivamentos. Por isso, a Vila sua obra, se vai no primeiro ano, porque a Vila necessita de um reavivamento. É o retorno daquilo que se perdeu a presença de Deus, perdeu o tempo, perdeu tudo, o lugar de oração, por causa do que? De deixar. E a terceira fase do avivamento, todos sabem o que é? A conservação daquilo que se tem. E é a parte mais difícil. Por quê? Aqui só um pouco está no passado. O retorno que se perdeu também está aqui no presente. Mas a conservação, se nós formos olhar biblicamente, ela faz parte da santificação. Porque nós precisamos entender o processo da salvação. Nós precisamos entender, como cristãos precisamos entender, nós somos salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para que andássemos em boas obras. Nós temos que entender isso. O processo de salvação, somos salvos pela fé. E quando nós cremos em Jesus como Salvador, nós somos, regenerados, nascemos de novo. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, vai falar acerca de Nicodemos, um homem conhecedor, mestre da lei, mas ainda não havia tido encontro verdadeiro com o Senhor. Mas ele precisou nascer de novo. Porque, mestre, eu queria fazer verdade na terra. Necessário é nascer de novo. Mas, irmãos, vamos ler aqui uns textos, porque o Senhor colocou a palavra no meu coração, referente a isso. A conservação do avivamento. Uma palavra que o Senhor colocou no coração, eu orei, pedi a Deus, o Senhor me direcionou uma palavra, e veio tantas palavras, né, que eu vou ler esse texto, mas o Senhor me direcionou a uma palavra. E eu quero ler uns versículos com os irmãos, alguns textos que falam acerca disso. Em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 1, no versículo de número 4, antes de Jesus ser assunto ao céu, ele vai dizer assim, no versículo 4, Lucas aqui narrando, certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Não saiam. Aí a gente vai olhar, olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto seja revestido, até que venha a promessa. Em outros lugares, ele envia a promessa de meu Pai: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí, também, o Senhor me levou no texto aqui, no capítulo de número 2, o versículo de número 42. A minha tradução é um pouco diferente, né? Mas é uma tradução mais assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Fala assim: e a comunhão, ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aí, o versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, caindo na graça do povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A palavra que Deus colocou no meu
paciência. Mas em outra, essa paciência quer dizer perseverança. Em Mateus 24, 43, quando o Senhor Jesus estava ensinando os discípulos, ele disse: olha, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra paciência é perseverança, você esperar algo prometido, esperar algo que o Senhor falou, que a palavra nos diz, mas na posição em Jerusalém. Eu louvo a Deus porque ainda hoje, na igreja do Senhor, existem homens e mulheres de Deus que perseveram, que são exemplos. É para a glória do nome do Senhor, mas eu vejo a irmã Vitinha aqui, ela falou que vai ser velha, eu vi você na barriga da sua mãe, hoje ela falou comigo ali, mas eu louvo a Deus porque ela e outras mulheres, que a gente criancinha via orando, ainda continua orando. A gente via congregando, indo na igreja e continua indo na igreja. Porque hoje falta referência. A palavra mais forte, nós temos que ser a referência para esse mundo, luz do mundo e sal da terra. Nós temos que ser diferentes. Não é às vezes eu estou dando uma moda de vestir, porque as coisas mudam, a cultura muda, o costume muda, mas o modo de falar, o modo de agir, o modo de tratar as pessoas como cristão, como o Senhor perdoar, porque muitas vezes nós como cristãos não perdoamos, estamos com mágoas, ressentimento, e isso traz tantas coisas. Primeiramente, a alma fica ferida, raiz de amargura, é perigoso, e aí vem as coisas da alma, né? Depressão, ansiedade, tantas coisas. Por que, irmãos? Nós precisamos perseverar, porque um dia o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, nos deu o direito de vida eterna, nos justificou para um propósito, para nós sermos só salvos aqui nessa terra, não, para nós morarmos no céu. É a promessa do Senhor, porque quando Jesus foi assunto ao céu, aí em Lucas você vai ver, quando antes, olha, os discípulos ficaram olhando assim, temerosos, porque agora o que vai ser? Aí os anjos apareceram olhando, varão maravilhoso, por que estás olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês vistes, há de voltar. E no Evangelho de João, capítulo 14, ali as instruções aos discípulos, o Senhor Jesus disse para eles não ficar com medo, não se turbe o vosso coração. Por quê, irmão? Porque havia ali uma pressão muito grande sobre a igreja primitiva, irmão. Não é diferente hoje, não. No passado, o que aconteceu? Olha, João Batista foi morto. Depois Jesus foi crucificado. E depois começou a perseguição, porque a igreja começou a crescer. Porque acharam que matando Jesus parava a obra que o Senhor Jesus veio fazer. Mas estavam enganados. Estavam enganados porque Jesus veio cumprir o plano e também deixou ali os seus discípulos para continuar essa tarefa. Os discípulos partiram, morreram, mas nós estamos aqui. Somos testemunhas de Jesus, por quê? Quem era ele? Quem era você? Por isso que eu falo, nós temos que sempre lembrar de onde o Senhor nos tirou. Será que eu estaria vivo hoje se o Senhor Jesus não tivesse me resgatado? Talvez não. Será que você estaria vivo hoje se não for o Senhor ter te alcançado, a misericórdia do Senhor ter te guardado, livrado de tantas coisas, tantos perigos que você viu, presenciou e muitos que você veio presenciando? Muitos livramentos de morte, não porque você é bom, porque eu sou bom, não, é porque a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, o amor de Deus derramado na
na cruz do Calvário, aí Ele está nessa noite, nesse dia, com os braços estendidos, esperando que mais vidas cheguem ao arrependimento. Porque nós, às vezes, cantamos, muitas vezes estamos com os antigos apóstolos. Pedro lá na carne de Pedro, começou a olhar para Pedro, mas Pedro está demorando. Quando Deus vinha, Pedro disse: olha, filho, não ignoreis uma coisa. Um dia o Senhor é como 1000 anos, e outro como um dia. Você olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha, irmãos, a misericórdia está estendida sobre essa humanidade do mundo. E por que o Senhor não vem ainda? Porque ainda existem pessoas para ser salvas. E o Senhor conta comigo e conta com você. Você é o exemplo para essa geração. Exemplo de cristão, aquele que persevera na palavra do Senhor, porque há tantas mudanças no Evangelho. O Evangelho sendo pregado de tantas maneiras, e a Bíblia importa ser pregado, mas irmãos, você tem um genuíno Evangelho, porque o Evangelho é cristocêntrico. O Evangelho não é centralizado em bens materiais, porque bens materiais você morre e fica tudo aí. Os filhos herdeiros começam a brigar por aquilo que o pai lutou a vida inteira para construir. E às vezes a gente vê, tem exemplo no ouvido de pessoas que tinham empresa, hoje está lá no mato, de carregar, não tem mais nada, porque o pai lutou, morreu, e o filho acabou com tudo. Saúde física também, né? É bom, necessário, mas um dia a gente vai morrer. São coisas que perecem, coisas que vão ficar, que passam. Mas o Evangelho é centralizado em Cristo, porque Jesus veio, venceu o pecado para nos salvar, e venceu a morte para nos dar o direito de vida eterna. Por isso que ele diz lá no Evangelho de João: quem crê em mim nunca morrerá. Entenda uma coisa, o Evangelho não pode estar centralizado só em cura, porque alguém pode ser curado de AIDS, de câncer, de depressão, de o que for, mas ele vai durar quanto tempo? Né? Não sei hoje no Brasil, mas antigamente era uma mulher ali de Itajubá, morreu com 125 anos, quase 120 e poucos anos, mas morreu. Uma pessoa pode ser curada hoje com câncer, mas ele vai morrer se Jesus não voltar. Mas e aí? Antigamente o povo falava: mais além do pó existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passar? Responda que eu quero saber. E a eternidade, a Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez. Aí segue-se o juízo de Deus. Entenda uma coisa: enquanto nós vivemos, a misericórdia de Deus está estendida, mas quando nós partimos, aí é o juízo de Deus e sem misericórdia. Não tem desculpa. Eu não peguei por causa do pastor, não gostava de ser pregado. Não peguei por causa daquele irmão. Eu não falou isso para mim, eu deixei. Não vai ter essa desculpa, porque você vai estar diante daquele que te conhece, aquele que antes do ventre da sua mãe lá em forma, o Senhor já sabia quem você seria. Aquele que antes que você pronunciasse qualquer palavra da sua boca, o Senhor já sabe como é. E diante de Deus, ninguém se esconde. Diante de Deus não há desculpa, porque Deus, Ele é onisciente e sabe todas as coisas. Mas hoje é dia que o Senhor nos dá oportunidade. A cada dia, a cada minuto, a cada segundo, o Senhor está nos dando oportunidade para que nós sejamos melhores. Isso é santificação, irmão. Melhores para Deus, para com Deus, melhores para com o próximo. Porque nós somos pentecostais, eu sou pentecostal, mas não é bom, necessário para a igreja, para o corpo de Cristo, mas não salva. Porque o dom é um presente de Deus para o homem.
teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Todos os mandamentos resumem isso. Amor. E o Senhor demonstrou o seu amor por nós, morrendo por nós sendo ainda pecadores. Entende? O Senhor Jesus na cruz do Calvário. Por isso lá no Getsemane suou gotas de sangue. Para ele suar gotas de sangue, a pressão, olha, o pecado da humanidade inteira sobre os seus ombros ali. Sabia que ia passar na cruz do Calvário, que ele teria que morrer. Aí ele olhou para o Pai, passa nesse cara, se não for possível, você fica levantado com essa cruz. Sabe por quê, irmãos? Eu estou falando isso porque mas nós perseverarmos, e para perseverarmos na oração, na palavra, na comunhão, nós temos que entender isso, entender quem somos, porque o propósito que Deus nos salvou para uma vida eterna. E o Evangelho tem sido pregado aí de tantas maneiras. Às vezes as pessoas falam assim: se você passa problema, se você tem dificuldade financeira, você não tem a bênção de Deus. Há evangelhos pregando assim. Nem sempre é. Nem sempre é assim. Se você tem uma enfermidade, tem uma diabetes, tem alguma coisa crônica, tem alguma coisa errada. Lembra de Jó? Logicamente nós temos que ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria para não gastar dinheiro naquilo que não é bom, porque muitas provas pegamos com a nossa própria mão, muitas coisas, provações, nós pegamos com a própria mão, e Deus é tão misericordioso que nós clamamos ao Senhor, que Ele ainda tem misericórdia de nós. Irmãos, por que eu me ficar em Jerusalém? Por que nós lá na cidade, porque nós entendemos que é a necessidade de nós ficarmos no centro da vontade de Deus, e para perseverar, temos que estar no centro da vontade do Senhor, aonde o Senhor quer que nós estejamos, é no centro da vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor para mim e para você? Como você vai saber? Na oração, na comunhão, no partir do pão, temor do Senhor, não é ter medo só de Deus, não, eu tenho medo de Deus, não. Olha, é você ter um respeito. Eu tenho o Senhor porque eu amo o Senhor, porque Ele me amou primeiro. Aí nós vemos aqui que os discípulos da igreja primitiva, eles faziam isso. E o que acontecia? O povo olhava, se simpatizava, está no texto aí, e o Senhor o quê? Acrescentava a razão. Olha, irmão, pela graça e misericórdia do Senhor, Deus me deu o privilégio de dirigir para mim por 13 anos sem vez. Mas numa quarta-feira, certa quarta-feira, eu dirigia para uma pessoa, para duas pessoas. Foi difícil, foi duro. Alguém questionava: achei que ia pôr um obreiro ali, um evangelista colocou um diabo, não é diabo, né? Que ontem estava bebendo cachaça, foi assim que falava. Mas Deus me honrou, Deus estava comigo. Não foi eu que fiz, foi Deus que fez. E para a obra do Senhor tem muitos frutos que estão lá. O mais importante é isso. Eu olho isso que me alegra, porque o Senhor disse que nos escolheu para que vá ter fruto, e que o nosso fruto permaneça. Perseverança, porque muitas pessoas estão vendo que é uma roupa superficial, quando vem a luta, quando vem a aprovação, some. Quando está no aperto, corre nos pés do Senhor. Infelizmente assim, temos que perseverar. Imagina aqui a igreja primitiva. Jesus morreu, depois Tiago foi por a espada, Pedro foi preso. Imagina, mas veja uma igreja que Jesus morreu, o mestre, aquele que de certa forma
tristeza, veio a vontade de voltar atrás. Nós vemos na Bíblia aí, quando Jesus morreu, depois ressuscitou no terceiro dia, e ficou aproximadamente 40 dias aqui. Teve que ir lá novamente, teve pescando, falar para ele, volta. Teve que ir lá, junto aos discípulos, indo de volta para casa. Os dois discípulos do caminho de Emaús, Lucas 24, ali. Estavam lá tristes. Esperavam que ele restaurasse o reino de Israel. Mas eles queriam só uma restauração do Império Romano. Mas Jesus não veio para isso. Aí Jesus andou 40 dias, foi assunto ao céu e falou para eles: fica em Jerusalém. E aí? Mas Jerusalém foi onde crucificaram o Senhor. A perseguição virá ali agora. Mataram João Batista, mais tarde Jesus e agora. Mas o Senhor não se ausente. 10 dias, imagina. Quando Jesus, antes de ser assunto ao céu, apareceu na praia, segundo o historiador, aproximadamente 500 pessoas. 500 pessoas estavam ali quando Jesus partiu o pão ali, quando Jesus ali se apresentou, viu que ele tinha ressuscitado. E falou: fica em Jerusalém. Mas passou-se 10 dias, só 120 pessoas estavam ali. 380 desistiram. Não tiveram paciência, não perseveraram, não ficaram na posição. Às vezes a sua bênção, eu não vou aqui, de certa forma, vou abrir mais para dizer para vocês, mas talvez a sua bênção está tão pertinho de chegar, e às vezes quando a bênção está tão perto, ainda você sai na posição. A sua bênção continua lá, por isso tem que perseverar. Eu não vou orar mais para aquele filho, continua orando. Eu não vou orar mais para isso, porque não continua. Aleluia. Por que, irmãos? Eu recebo não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito. Quando as pessoas dizem não tem mais jeito, o Senhor diz: eu posso fazer. Quando alguém fala assim: eu não tenho, o Senhor fala: mas eu tenho para te dar. Quando alguém fala assim: eu não posso, eu falo: eu posso por ti. Posso dar coisa daquele que me fortalece. Persevere, a noite vem a provação, vem a luta, continue orando, continue crendo, continue na posição que o Senhor te chamou. Porque nós vemos hoje que tantas coisas, mudam muitas coisas, mas a necessidade de nós perseverarmos. Mas o Senhor não me cura dessa enfermidade, não te cura, não se preocupe, não. Um dia você vai receber um corpo glorificado. O corpo depois não haverá mais dor, nem pecado, nada. O Senhor vai te dar um corpo glorificado. Enquanto isso acontece, continue crendo, continue orando, continue perseverando, continue na posição. Os discípulos passaram, mas aqueles 120 aproximadamente. Segundo a história, não estavam de pé, não estavam ajoelhados, estavam assentados. Segundo os historiadores, estavam há 10 dias de cenário esperando a promessa. Aqueles que voltaram, você acha que não falaram: você vai ficar aqui? Eu não vou, não, eu vou sair. Já faz um dia, já faz 2 dias, já faz 3 dias, já faz 4 dias, já faz 5 dias, nada aconteceu. Já faz 6 dias. Às vezes nós vivemos um mundo imediatista, olhamos para Deus agora, queremos que daqui a pouco aconteça. Às vezes não é assim. Deus às vezes quer provar a sua fé. Se você serve a Deus por aquilo que Ele faz ou por aquilo que Ele é. Porque Jó declarou: ainda que Ele me mate, todavia eu contarei as suas obras. Mas Ele também declarou: olha, ainda há esperança de uma árvore cortada, ainda que ao cheio das águas brotará. Basta uma palavra do Senhor, irmãos, e a sua vitória chega.
Eu creio assim, não precisa as coisas estar acontecendo, não basta uma palavra do Senhor e a porta se abre. Basta uma palavra do Senhor e a sua enfermidade vai embora. Basta uma palavra do Senhor e aquilo que está dando errado começa a nascer. Mas a necessidade de você estar na posição onde Deus quer que você esteja. E às vezes não é só na casa, não murmurando, não reclamando, porque o povo de Israel murmurou demais no deserto. Deus fazia, olha, hoje eu vou receber alguém na minha casa, eu tinha um outro irmão de volta da roça lá, falei, irmão, olha, tem meses que a gente não casa, mas como vai ser? Mas Senhor, como vai ser? Eu não sei, o dia, tem tanta coisa, tanta luta, tanta provação, como será esse dia? Eu não vou conseguir, mas ele fala, Senhor, na graça. De repente, a gente chega de noite, aquele problema já foi resolvido. Aí fala, nossa, mas como deu certo, Deus é bom. Passa aquele mês e aí fala, Senhor, louvado seja o teu nome. Passa a noite, né? Choro por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você precisa continuar crendo, confiando, perseverando. E para encerrar aqui, irmãos, eu quero ler um texto com os irmãos. Né? Por quê? Eu gosto da palavra do Senhor, irmãos. Ao cheiro das águas, não vai parar. Cito da palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 10. O apóstolo Paulo na pedra para aquele mesmo povo hebreu, o povo, aqueles que serviam o Senhor para uma perseverança. O tempo vai dar, eu vou ler bem, eu sou um pouco diferente, mas eu vou ler o capítulo 10 inteiro para nós. Essa mensagem sobre o coração. Porque o apelo de Paulo aqui é para a igreja, os hebreus. E hoje essa palavra serve para nós, aqui um apelo para você que é a igreja do Senhor. Olha, portanto, versículo 19 diante, assim, no capítulo 10. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu, isso é o seu corpo. Lembra da ressurreição? O Evangelho é assim. Quando Cristo deu prato na cruz do Calvário, Pai, está consumado. Em sua mão entrega o meu Espírito. Tetelestai, está completo a obra salvífica. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu que separava o santo do santíssimo. Ninguém é só o sumo sacerdote que entra lá uma vez no ano. Não, hoje você pode entrar lá pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Quando o sangue foi derramado, o véu do templo se rasgou. A separação de Deus e o homem, criado, que foi feito lá no Éden. Todos os pecados estão na glória de Deus. Mas hoje, Romanos capítulo 5, olha, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos reconciliou, né? O véu, você tem ousadia de entrar no Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho. Jesus morreu. Você fala, Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, Pai. Você está lá diante do Senhor. Você está entregando a Ele as suas súplicas. Olha, você tem ousadia por um novo caminho que Ele abriu por meio do véu, está o seu corpo rasgado no lugar. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 1, versículo 2 diz assim: Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis.
A instrução ficar em Jerusalém tem que evitar pecar, porque o texto vai falar aqui. Mas, se pecares, tenhais um advogado para com Deus, Jesus o justo. O sacerdote, você tem um sacerdote na casa do Senhor. Você não pede perdão para Paulo, pedir perdão para Deus para te perdoar. Você tem um sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. O sangue de Cristo intercede a Deus por você. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração, os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Justificação pela fé. O sangue de Cristo foi aspergido na cruz do Calvário. A culpa, a sua culpa, o Senhor Jesus levou. Romanos capítulo 8, 31 em diante, né? Quem atentará acusações contra os escolhidos? É Deus que justifica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você foi justificado. Então você tem que chegar a Deus com o coração puro, sincero. Foi cantado aqui, irmãos. Foi louvado aqui. Se você vê o último louvor do grupo de louvor, o culto nacional, tem que uma atenção que isso ali não basta apenas lábios, não é? O povo sabe que está arrasando a sua vida, está arrasando o seu coração. Chegar no coração por diante de Deus, Senhor. Porque a oração não é um sistema de informação para Deus. Você não está informando Deus o que está passando por Deus, sabe. Mas muitas vezes ele quer ouvir a sinceridade do coração. Senhor, eu não estou conseguindo vencer esse pecado, Senhor, me ajuda. Eu não quero mais pecar. Não quero mais errar. Santificação, irmãos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou correr aqui a paz. Vou ler aqui que eu quero chegar no final dele, né? Mas olha, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Consideremos. Perdão. Jesus nos perdoa de tantos pecados. Às vezes o irmão fala uma coisinha, nós não queremos perdoar o irmão. Existe isso no meio da igreja? Existe. Pessoa que não gosta daquele irmão porque ele fala, perdoa, deixa isso de lado. Para você estar em Jerusalém na posição que o Senhor quer, você precisa perdoar. É porque você não sabe o tanto que ele te machucou, que ele me machucou, o que ele me falou. Olha, irmãos, o Senhor pode te capacitar a perdoar o seu irmão. Você pode, porque, irmãos, isso é necessário para ficarmos na presença do Senhor. Tem que haver isso, o Senhor não está aqui. Você aprenda a perdoar o seu irmão. Viverá, porque tem pessoas que não conseguem perdoar mágoas, estão com o coração magoado, e isso traz muitas tristezas. O passado está ali preso no seu coração, ele não consegue perdoar. Isso pode te impedir de ser totalmente alegre, feliz. Imagine se Jesus não quisesse perdoar. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Profetiza que a gente bater. É cristocêntrico, é ser usado em Cristo. O Senhor Jesus sofreu um calado por mim e por você. E o perdão é necessário. Eu vejo, na minha vida, pessoas que estão presas ao passado, não conseguem perdoar. Sempre está ali, voltando, olha para a pessoa sem tristeza, aquela tristeza que quando aconteceu o fato. Isso não é perdão. Quando você perdoa, Deus te perdoa de todos os seus pecados, marca o esquecimento, nem não se lembra mais, só não lembra mais dos seus pecados. E muitas vezes Deus nos perdoa de tantos pecados, nós não queremos
alcançar os irmãos. Eu vou pular aqui. Você pode estar lendo na sua casa, mas o versículo 36 em diante diz assim: alguma tradução é de porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, recebam o que prometeu, possais alcançar a promessa. Entende? Eu falei esse dia para minha filha de casa, mais nova, que ela estava reclamando da escola, está no último ano do ensino fundamental, reclamando da escola. Eu falei, filha, e olha que aqui eu posso falar, ela é uma aluna exemplar, né? Recebeu medalha de honra, um negócio de primeiro, de matemática, todo ano a gente está lá. Aí ela estava chorando, reclamando, falou que na escola está ruim. Eu falei, minha filha, o mais importante é começar bem e terminar bem. É o último ano seu lá. Então, dê o melhor seu. Eu falei para ela, dê o seu melhor lá. Continue lá sendo exemplo. Eu falei isso para ela. O que a Bíblia nos ensina é isso aqui, irmão. Você tem que ter paciência. Não adianta, eu peguei tanto, mas fizer tanto, e no final, você não tem paciência, não tem perseverança, esperar para você alcançar a promessa. Que promessa é essa? A promessa bendita de estar no céu com o Senhor, de ficar livre da dor, da tristeza, do cansaço físico, de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa é a promessa. Falei, igreja, eu quero ver o céu com o Senhor, aqui na terra é tanta coisa, sofrimento, né? Aí ele diz assim: pois em breve, um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, pela fé. Se ele retroceder, se ele recuar, não me agradarei dele. O Senhor falou. A minha alma não tem prazer dele. Se ele recuar, se ele voltar para trás, aí uma declaração que ele diz: nós, porém, não somos do que retrocedem, daqueles que retiram, daquele que abandona para ser destruído, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Isso é perseverança. Você que tem perseverança, você precisa perseverar. Continuar sendo fiel ao Senhor, continuar rejeitando o pecado, rejeitando o mundo que quer te corromper, porque você foi chamado para ser um vencedor, para a sua alma ser salva. Se você retroceder, você estará perdido. É a palavra do Senhor, mas é a vontade do Senhor que eu e você permaneça fiel para recebermos aquela palavra, não ser servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor, porque vai ser duro para aquele que receber. Senhor, no teu nome eu peguei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu falei língua estranha, por Deus enfermo. O Senhor vai falar: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. É aqueles que se retiram, aqueles que não perseveram. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui, te trouxe aqui, para dizer para você: persevera, porque eu estou contigo. Está difícil, continua crendo que o Senhor vai fazer o milagre. Continua na posição que o Senhor te chamou.
Quero encerrar, pastor, você só concluir rapidinho. É antigo, vamos ver o seu comigo. Há momento que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momento que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou o mundo inteiro o que é o amar, o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Há momentos que as ilusões são tantas, mas existe uma esperança de que ele vai voltar. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe pelo convite. Persevere, porque vale a pena perseverar. Deus abençoe.